Oi, pessoal! Vamos para mais um vídeo. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema, cara, que teve muita dúvida lá no Instagram. Nosso tema é expansão de pigmento na micro. Nós vamos falar causas, motivos, o que fazer, o que aconteceu, para ajudar vocês a entender o porquê. Porque assim, as pessoas, eu vejo que elas entendem, expandiu, entendi. Tá, mas por que expandiu? Elas não sabem por que expandiu e não sabem como não fazer de novo, né? E aí vai continuar expandindo, porque ela não sabe onde ela errou. Então, por isso, nós vamos falar de expansão de pigmento, vou explicar direitinho e eu quero jogar imagens na tela, tá? Vou usar mais imagem de treino, que é melhor, assim, eu não posso pegar uma imagem de um trabalho de alguém que a pessoa não me autorizou. Vou usar umas imagens também autorizadas, tá? Mas a maioria vocês vão ver que vai ser de treino de alguns alunos que me mandam e tal, porque no treino a gente já consegue ver a expansão do pigmento, tá? O que é a expansão de pigmento? Cara, minha micro expandiu e agora? O que é isso? Lá no meu curso, no Microblading Descomplicado, eu ensino os alunos a treinarem nas laranjas, porque tem muita água na casca e aí se a pessoa erra a profundidade, por exemplo, a laranja ela mostra na hora e o fio expande como se fosse na pele real. Então vou postar aqui algumas imagens para vocês verem. Todos os fios que tá com uma sombra no fundo está errado, tá? Então os fios que não tem sombra no fundo, lindo. Os fios com sombra no fundo, expansão. E é exatamente isso que acontece na pele real. Fica o fio ali, mas ele não fica fininho. Ele dá uma expansão, com uma sombra no fundo. Essa sombra no fundo, ela tem motivos para aparecer ali. São vários. Até body torto, vou explicar um pouquinho mais sobre isso, vou citar primeiro. Até body torto, muita profundidade, pele não esticada, lâmina abrindo, pele oleosa, repasse de fios incorretamente, não é qualquer repasse que expande fio não, tá? Técnica, dependendo do dermógrafo, do jeito que for usado, por exemplo, se não for T-body, fios que se cruzam e fios muito próximos. Então, listei aqui 9 motivos para a gente ter expansão de pigmento na micro. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vou começar com a profundidade. Sempre que eu implementar, que eu não, né? Que alguém implementa um pigmento muito profundo na pele, vamos falar que aqui tá as 3 camadinhas da minha pele, tá? Epiderme, derme e hipoderme. O pigmento é para ele ficar um pouquinho mais do meio para cima aqui. Se ele fica do meio para baixo, ele entra numa camada onde ele não foi feito para ficar. E quanto mais profundo esse pigmento está na pele, mais expandido ele fica, tá? É como se a gente estivesse olhando, vamos dar um exemplo aqui, que a gente pega uma pedra grande e brilhante, tá? Eu consigo ver essa pedra, ela tá brilhando ali, ó, a pedra é grande. E eu vou colocar ela dentro de uma piscina, por exemplo, de 30 metros de água. Eu consigo ver a pedra, né? Um pouco menos nítido do que pertinho de mim, mas eu consigo. Vamos pensar que agora eu vou colocar a pedra numa piscina um pouco mais funda. Quanto mais fundo, menos eu vejo a pedra. Mais desfocado, mais uma sombra da pedra eu consigo ver, né? E é a mesma coisa com o pigmento. Quanto mais profundo eu coloco, menos do pigmento eu vou conseguir enxergar. Mais sombreado ele vai ficar. Então, a gente vê muito erro de profundidade por aí. Eu vou até jogar 2 imagens aqui na tela. A gente consegue ver perfeitamente que onde está profundo, os fios expandem e ficam cinza, tá? Então, essa característica de ficar cinza é bem questão da profundidade mesmo. Ficou muito profundo, o fio expande, fica cinza e fica bem escuro também, tá? É um procedimento mais escuro. Vocês conseguem ver que expandiu só do meio pro final? Do meio pro início não tá expandido, é só do meio pro final. Por quê? Já vale a dica aqui. Gente, essa pele aqui do meio pro final, ela é mais fina, tá? Então não pode se manter o mesmo peso de mão. Então quando a gente fala de profundidade na micro, né, de erros de profundidade, que pode causar expansão de pigmento, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com isso. Com essa questão de do meio pro final a pele ser mais fina. Então, por causa disso, dessa pele ser mais fina aqui,
a gente sempre vai do meio pro final com a mão mais leve, senão o pigmento vai ficar desse jeito aí. Fica expandido do meio pro final, bem cinza, bem escuro, bem sombreado mesmo. E do meio pro início não pega, porque do meio pro início aqui, mais central, nas sobrancelhas, a pele é mais grossa, então não atinge a profundidade, o pigmento geralmente nem tem fixação. Mas do meio pro final ele tá pesado, ele tá muito profundo, tá? Então isso é só um breve adendo aqui em relação à profundidade, em relação à expansão de pigmento, que já é uma super dica, cuidado do meio pro final, tá? Então continuando, por que ocorre? Profundidade, né? Como eu falei aqui, lembrando que o meio pro final da sobrancelha tem uma profundidade menor, é mais fininha essa pele, então é mais normal, é mais natural do pigmento expandido do meio pra cá, tá? Cuidado. Pele não esticada. Pele não esticada, a gente tem que entender que quando eu não estico a minha pele, vamos falar que minha pele tá aqui, né? Não tem nada esticando ela. E eu vou passar o T-Body aqui, ó. Tá vendo que a pele vai agarrando, ó? Ó, a pele vai dobrando e vai agarrando. Isso aqui, esses pontinhos que ela deu, essas dobrinhas, vai expandir com certeza. Porque se eu não estico a minha pele, na hora que eu passo a lâmina das dobrinhas, ó lá. E aí essas dobrinhas aqui vão expandir com certeza. Então sempre esticar bem a pele para todos os lados. Não adianta esticar só para um lado, tá? Eu geralmente faço isso, ó. Estico a pele com esses 2 dedos, com a mão esquerda, estico assim, tá? E falta um lado de cá. Aí do lado de cá, eu apoio o meu dedinho para esticar a pele pro outro lado, tá? E aí eu apoiei e estico ela pros 3 lados, pra cá, e com o dedinho pra cá, pra eu ter jeito, apoio pra eu vir fazer o fio aqui, tá? Então sempre peça ajuda pro seu dedinho, não só pra apoiar, mas também pra esticar um pouco essa pele pra você conseguir fazer os fios fininhos. Uma outra questão é o repasse de fios, tá? Pode repassar fio, tá? Você pode repassar fio, mas tem uma maneira correta de repassar fio. Se você repassar o fio de maneira incorreta, esse fio pode expandir. Vamos falar que eu vou desenhar aqui pra vocês, que eu vou fazer um fio, né? A pele tá aqui. Aqui, ó. Essa é a pele. Aí eu cortei isso aqui é o corte da minha pele. Esse aqui é o meu fio, tá? Esse aqui. Ai, não cortou, não pegou pigmento direito, eu preciso repassar e tudo mais. Aí, qual que é o erro da maioria das pessoas que faz o pigmento expandir nesse repasse de fios? Vem aqui e passa com toda a força aqui de novo, aí faz aquele rombo aqui na pele. Gente, já está cortado, tá? Se já está cortado, eu não preciso vir aprofundar uma vida ali pra baixo, porque vai expandir com certeza. Se não for por erro de profundidade, que você vai muito fundo aqui, vai ser por corte muito, né? Cortou demais e aí acaba abrindo. Então, eu vou repassar o fio. Sempre que você for repassar o fio, você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Já está cortado, tá? A hora que você for repassar um fio, você vai ouvir minha voz na sua cabeça. Já está cortado, já está cortado, já está cortado. Tá ouvindo minha voz? Tá cortado já cortou. Calma, mão leve e devagar. Por quê? Porque já está cortado, né? Repeti isso 7 vezes aqui. Já está cortado. Vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado. Como já está cortado, eu não preciso vir aqui de novo e dar aquele rombão aqui. Eu vou vir devagar, em cima, exatamente em cima, não é do lado, é exatamente em cima do fio que eu fiz, e passar bem lentinho, tá? Tipo assim, ó, coloquei aqui, leve e lento. Só pra eu dar uma leve cortadinha a mais ali, sem arrombar o fio, porque se eu arrombar o fio, vai ficar grosso, vai expandir. E eu vou depositar pigmento aqui dentro, tá? Então, é devagar, é levinho, ó, T-Body retinho, estica a pele, vem devagarzinho e leve. Por que é leve? Porque já está cortado, tá? Já está cortado, já está cortado. Gente, leva essa frase pra vida. Cortou, já tá cortado. Se for repassar, não arromba esse fio. Vai devagar, levinho, mão super leve, mãozinha de pena. Senão você vai expandir esse fio, tá? Não é repassar o fio que vai causar uma expansão de pigmento, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Se você repassar da forma correta, tudo certo. Mas a mão é leve porque já tá cortado e não precisa ficar repassando várias vezes. Se você repassar várias vezes, você vai sim expandir esse fio. Tá colocando mais pigmento ali, tá cortando cada vez mais, aí vai expandir, tá?
Mas pode sim repassar se você ver que não cortou direito. Da maneira correta, como eu acabei de ensinar aqui. Aí tudo certo. T-body torto. T-body torto expande o fio. Por que, Tássia? Vamos lá, vou desenhar. Hoje estou muito desenhante, gente. Desenhante. Nossa, muito artista, muito artista. Aqui meu T-body está reto. Meu T-body reto aqui. Ele faz um corte de cima pra baixo. A pele tá aqui, ó. Tô vendo na de lado, tá vendo? Tô vendo meu corte de lado. O T-body tá aqui reto, cortou a pele. Quando eu olho, meu olho tá aqui, né? De fora da pele. Quando eu olho pra esse fio que foi feito de cima, a espessura dele é essa aqui, ó. É essa espessura que eu consigo ver. Correto? Agora, o pulo do gato. Se o meu T-body vem torto aqui, ó, ele vai ter um corte lateral. E é esse que é o problema do corte lateral, tá vendo? Tá pro lado, não tá reto. E o meu olho, eu olho de fora, né? De fora da pele. Quando eu olho de fora, o corte cortou daqui até aqui. Então, o corte que eu vou ver é um corte dessa espessura. Eu vou ver um fio grosso, tá vendo? Um fio que podia ficar fininho, não fica fininho, porque o corte foi lateral. E é por isso, santo Deus, que não se faz micro com o T-body torto. Assim, o T-body está sempre a 90 graus. Sempre. Por quê? Porque se eu corto assim, meu corte vai ficar lateral dentro da pele, ó. E aí de fora a gente vai ver um fio grosso. Entenderam? Fez sentido pra vocês? Porque isso aqui pra mim, quando eu entendi, mudou minha vida isso aqui. Fez sentido isso pra você? Deixa aqui nos comentários. Quero ver. Tomara que tenha feito sentido pra vocês. Cara, as coisas se encaixam. Eu uso muito essa frase. Às vezes a gente escuta uma coisa e a gente não entende bem, e aí a gente não tem como que linkar. Mas depois dessa explicação aqui, meu amor, você nunca mais vai errar isso aqui. Porque você entendeu o corte lateral, eu vejo de fora um fio grosso. Um corte reto, T-body reto, eu vejo um fio fino. Ponto, acabou. As coisas se encaixam. Outra coisa que tá aqui em relação... Tá aqui no meu roteiro, né? Eu que escrevi. É em relação à lâmina, à expansão de pigmento, é a lâmina abrir. O que é isso? Nossa lâmina, a gente chama de lâmina, mas ela é formada por agulhas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 agulhas, eu tenho uma lâmina 4 pontas, né? Aí vai ter lá 4 circular, 4 chanfrada, 4 U. Mas enfim, o número de pontas significa a quantidade de agulhas. Elas têm um plástico aqui que segura essas agulhas, tá? E essas agulhas a gente passa na pele assim, ó, fazendo o corte na pele. Ok? Ok. O que significa lâmina abrindo? Quando uma lâmina está abrindo, quer dizer que uma, ou duas, ou três agulhas, algumas agulhas daquela lâmina aqui que tá aqui, ó, todas as agulhas têm que passar exatamente no mesmo corte, tá? Pro fio ficar fininho. Se por algum jeito que eu peguei a lâmina, eu arrastei de maneira errada e tal, a primeira abriu um corte, a segunda veio, a terceira abriu, ó, a lâmina abriu. Ela vai riscar isso aqui na pele, vai ficar 4 riscos. Um fio vai virar 4. Por quê? Porque a lâmina abria e aí rasgava 4 locais diferentes. E é por isso que o fio expande. Por quê? Por quê? Porque o fio que era pra ficar aqui, fininho, não fica fininho. Uma lâmina passa aqui, a outra agulha passa aqui, a outra passa aqui, a outra passa aqui. Então fica um fio grosso, tá vendo? Aqui tá até fininho, mas depois ele engrossa. Enfim, isso aqui significa lâmina abrindo e também ocorre, também causa a expansão do pigmento, tá? Pele oleosa. Pele oleosa tem possibilidade de ocorrer expansão de pigmento? Tem sim, só que é leve, tá? Não é muito não, é bem tranquilo. O fio que tá fininho ali pode sim dar uma leve sombreadinha no fundo, mas não é nada igual as pessoas falam de, nossa, pele oleosa não se faz micro, pele oleosa... Gente, não é assim, tá? Eu até hoje, já devo ter feito aí umas 900 sobrancelhas. Até hoje, de pele oleosa, que eu vi que realmente deu uma expandida, não uma expandida horrorosa, tá? Uma expandidinha, umas 2. O resto consegue ficar bem tranquilo, assim. Então, não é nada absurdo, tá? Pele oleosa a gente vê que pode sim ficar uma sombreadinha no fundo, que é algo bem tranquilo. Tipo, o fio tá aqui. Tipo, o fio aqui, ó, e a gente vê um sombreadinho assim no fundo. Mas é bem tranquilinho,
Até hoje eu nunca vi expansão de pigmento em pele oleosa que seja, né, pelo fato somente da pele oleosa. Se feito da maneira correta, lâmina sem abrir, body reto, esticando a pele, pigmento bom, enfim, nunca vi, comigo nunca aconteceu. Mas enfim, né? Então não precisa ter medo da pele oleosa. Técnica tem muita questão de expansão de pigmento com o dermógrafo. Por quê, amores? Vamos lá, vamos encaixar os pensamentos aqui. O dermógrafo, qual que é a diferença do dermógrafo pro T-Body? Lógico, né? O que todo mundo sabe é que o dermógrafo usa uma maquininha tipo de tatuagem e o T-Body usa uma canetinha que não é ligada na energia elétrica, barará. Ok, isso tem relação também. Mas a diferença, são duas diferenças que eu quero falar aqui. A primeira diferença é quantidade de pigmento e a segunda diferença é agressão da pele, tá? Vou começar falando de quantidade de pigmento. Vamos colocar que eu quero encher, tem um pote de planta aqui do meu lado, tá? Peguei o pote da planta aqui e eu quero encher esse pote de terra, certo? Vai ser mais fácil, né? Eu vou implementar mais terra dentro do pote da planta com uma colher de pegar arroz, por exemplo, uma colher grande, ou uma colherzinha de café. Vai ser mais fácil eu encher mais rápido esse pote se eu usar uma colher maior, certo? E se eu for com uma colherzinha de café, eu vou demorar uma vida, porque eu vou ficar ali jogando terra ali dentro e então não vai encher nunca, né? Porque a colherzinha de café eu coloco muito menos terra dentro desse pote. Tô tentando usar essa analogia aqui para vocês entenderem em relação de dermógrafo e T-Body, tá? O dermógrafo é como se fosse essa colher grande de arroz que eu tô jogando a terra dentro do pote. Ele implementa muito pigmento na pele, tá? E a microblading é como se fosse a colherzinha de café. Ela implementa pouquinho pigmento na pele. Então isso tem relação sim com a expansão, tá? Por quê? Porque o corpo vai demorar mais para tirar quando tiver mais pigmento ou menos pigmento. Mais pigmento é mais difícil de ser retirado, né? Se eu tiver aqui que catar, sei lá, minha pulseirinha arrebentou, aí caiu 8 pedrinhas dessa aqui, vou pegar com facilidade. Agora, se eu tô fazendo alguma coisa aqui, mexendo com potes dessas pedrinhas aqui, o pote cai no chão, vai ter pedrinha pra tudo quanto é lado, eu não vou demorar muito mais pra pegar essas pedrinhas no chão, porque vai ter muito maior quantidade de pedrinhas. Então é a mesma coisa. Se o dermógrafo implementa mais pigmento ali naquela pele, o meu corpo vai demorar mais pra conseguir retirar, né? Já o T-Body ele implementa menos pigmento, então ele já vai conseguir sair mais rápido. E nessa de sair mais rápido, acaba aí saindo mais por completo, não fica tanto aquele expandidinho do dermógrafo. E a diferença também em relação à microblading e dermógrafo, que é essa expansão de pigmento, que é assim a mais real, na verdade, que eu vejo, é que o dermógrafo ele é ligado na energia elétrica, é uma agulhinha, né, que vem lá dentro da pele e sai, lá dentro da pele e sai. Só que ela não faz só esse movimento de subir e descer. Nesse movimento de subir e descer, ela tem uma vibração para os lados, tá? O dermógrafo, a agulha entra e sai, mas tem uma vibração para os lados. Nessa vibração para os lados, ele acaba abrindo o espaço na pele que pode sim, possivelmente ser preenchido com pigmento. Aí o pigmento dá uma expandida, tá? Não só no pós tipo, de muito tempo. Tipo, você vê dermógrafo de 2 anos e tal, que o pigmento dá uma expandida mesmo, fica mais sombreado. Mas já no primeiro mês, na hora que você faz o dermógrafo ali, fica bem fininho. Quando a pessoa volta no retoque, já não tá tão fininho mais. Por quê? Porque o dermógrafo, ele abre o espaço de cima para baixo com a agulha, mas ele tem uma vibração. Já o T-Body, por não ser ligado na energia elétrica, ele não tem vibração. Se você fizer o corte corretamente, ele fica fininho ali, então não tem abertura para os lados e o pigmento não tende a expandir, tá? A não ser que seja feito de maneira incorreta, né? Aí não vai ter jeito. Mas a questão da técnica escolhida faz diferença, né? E o dermógrafo ele vai tender sim a expandir mais os fios do que o T-Body. Tanto no pós-imediato ali, tipo, pós-imediato não, pós um mês, né, já no retoque ali, tanto depois de anos, tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Fios que se cruzam. Vamos lá, vou desenhar mais. Hoje eu tô muito artista, já falei isso aqui.
Os fios, eles não devem se cruzar. A gente vê muito isso aqui. Aqui não, né? A gente vê muito isso por aí. A pessoa tá desenhando... Chega mais perto. A pessoa tá desenhando, né? Ali, uns fios. Aí vai fazer o de cima com o de baixo e acaba fazendo assim, ó. Dá um monte de X. Vocês concordam que aqui eu passei a lâmina e cortei? Aí eu vim, passei aqui de novo e cortei. Cortei muito mais esse espaço aqui, ó, não cortei? Aqui, ó, onde cruzou, eu cortei mais, coloquei mais pigmento. Aqui ele vai tender a expandir, tá? Os fios podem se encontrar, por exemplo, assim, ó. Todos chegam mais ou menos no mesmo ponto. Tudo bem, se eu não estiver cortando o mesmo ponto toda hora, mais vezes, não tem problema, tá? Por exemplo, cheguei aqui no ponto, aí eu tiro o T-body. Agora, se eu passo aqui nesse ponto, passo no outro, passo de novo, encontro mais uma vez e fico tudo encontrando nesse ponto com o T-body aqui dentro, aí podem se expandir. Mas não tem problema em encontrar fios, desde que você não repasse o fio no mesmo lugar várias vezes. Mas cruzar fios, você vai ter um problema com a expansão? Sim, possivelmente, tá? Bem possivelmente. E fios muito próximos, a gente sabe também, podemos ver a expansão de pigmento por causa de fios muito próximos. Porque tá muito próximo, né? Os cortes estão muito perto, então ele acaba migrando de um corte para o outro e aí fica aquele efeito shadow, né? Aquele efeito rena, né? Então isso não pode acontecer, a expansão de pigmento ela não pode acontecer, porque se a pessoa pediu fio a fio, ela quer fio a fio, né? Então ela não quer uma shadow. Se ela quisesse uma shadow, ela pediria uma shadow e aí tudo certo. Mas não é assim que funciona. Então se ela quer uma fio a fio, não pode expandir. Agora eu vou para as perguntas lá do Instagram que o pessoal deixou para mim na caixinha de perguntas. Como eu sei que expandiu por erro meu? Olha, tirando pele oleosa, todos os outros 8 erros que eu citei aqui são erros do profissional, tá? Então, muito dificilmente vai ser do cliente. Agora, expandiu e ficou cinza, erro de profundidade, tá? Só expandiu, mas aí você tem que olhar todos os outros, todas as coisas que eu citei aqui, que no caso eu estava com o T-body torto ou o T-body estava reto. A minha lâmina estava cortando certinho ou meus fios já ficaram expandidos já no dia, eu já vi que estava mais cortado. A minha pele da minha cliente, eu estiquei essa pele, eu repassei fio nesse lugar aqui. Qual técnica eu utilizei, se foi dermógrafo ou não, porque aí dependendo disso também vai ter uma leve expansão, o dermógrafo tem de expandir um pouco. Os fios se cruzaram, eu cruzei alguns fios, os fios ficaram muito próximos, aí tudo isso você tem que avaliar, tá? Se você vê que você não fez nada disso e a pele dela realmente era oleosa e não ficou cinza, tá? Só expandiu um pouquinho, aí pode ser por pele oleosa. Agora, se você errou em qualquer um desses parâmetros que eu falei aqui, ou expandiu e ficou cinza, erro de profundidade ou erro seu, com certeza. Então, assim, de 90% é erro do profissional, tá? Não tem muito de expansão de pigmento pra ficar feio se não for erro profissional, não. Existe, mas é menos, é pouco. Com quantos dias eu sei que expandiu? Isso aqui, então, na hora, se você já tiver um olhinho mais clínico, você consegue ver que expandiu, tá? Às vezes eu vejo trabalhos na internet, eu vejo trabalhos de outras pessoas. E na hora eu já consigo ver que estava muito cortado e que expandiu. Então isso já aparece na hora que faz o procedimento. Às vezes essas pessoas que não sabem que vão expandir ainda já olham e falam assim, nossa, podia ter ficado melhor. Os fios não estão tão fininhos. Os fios não estão tão fininhos no dia do procedimento, depois eles não vão ficar, tá? A tendência realmente é de expandir. Então, na hora tem que ficar bem fininho, sim. Se não tiver, vai ter expansão. É reversível o processo de expansão de pigmento? Me perguntaram isso lá no Instagram. Expandiu, acabou. É reversível, você consegue despigmentar, né? Você não consegue corrigir. Eu já vi gente querendo corrigir processo de expansão de pigmento com o pigmento cor de pele. Aí tá ali aquele borrou que faz tipo fios cor de pele. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Não fica nada bonito, tá? Então, expandiu, despigmentação ou uma shadow por cima, dependendo de como que tá. Aí vai ficar shadow, né? Mas se expandiu, somente despigmentando mesmo.
para você ter um bom resultado e conseguir depois acertar esses fios aí. Se o fio for feito com muito pigmento, ele expande? Sim. A gente tem que pensar que eu tô colocando mais pigmento, tô repassando o fio, colocando mais pigmento, mais pigmento. Quanto mais pigmento, mais espaço esse pigmento vai ocupar, então mais largo o meu fio vai ficar, né? Quando não devo colocar mais pigmento? Então vamos lá, regrinha de repasse de fios, tá? A gente coloca mais pigmento quando geralmente a gente não está vendo que o corte está ali, certo? Às vezes você fez o corte, você não tá vendo, o pigmento não entrou. Não precisa repassar o fio ali em cima. Você pode só saturar, passar com o dedinho assim. Não é o dedo sem luva ali, não. É o dedo de luva, bonitinho, com todos os EPIs dentro do procedimento ali, tá? Só passar ali, esticar aquela pele para as laterais para o pigmento entrar, tá? Aí mesmo assim, entrou pouco ou não entrou muito, ou não tô vendo o corte bem, eu quero repassar esse fio, eu quero colocar mais pigmento ali dentro. Ok, uma vez. Mão leve, mãozinha de pena, porque já está cortado, tá? A gente não repassa o fio com o mesmo peso de mão, não. Já tá cortado, só quer implementar um pouquinho mais. É lentamente, devagarinho. Lembra da música? Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Toda vez que você for repassar um fio, vocês vão lembrar dessa música. Devagarinho, devagarinho. E vão lembrar também, já está cortado, tá? Já tá cortado, meu amor, não precisa cortar mais. Então, só passar devagarinho, com um pouquinho mais de pigmento, você vai ter uma boa implementação de pigmento sem expansão ali. Não cortar muito, não pesar a mão e não fazer rápido. Por quê? Porque se faz rápido, geralmente você não consegue implementar pigmento no fio todo, ou você passa o fio do lado, corta em outro lugar, aí o fio vai expandir. Então, sempre mais devagarzinho pra gente conseguir, né, um fio bonito, sem expansão, mesmo você tendo que colocar mais pigmento ali. Então, quando parar de colocar pigmento? Cortou, viu que o pigmento tá dentro do fio? Acabou, parou. Não precisa pôr mais pigmento ali, né? Já tá lá, não precisa colocar mais, senão você pode sim expandir esse fio. Fios muito próximos causam expansão? Pode causar sim, porque um tá muito próximo do outro e como o corte tá ali na pele, o pigmento pode dar uma migrada de um pro outro e fica aquele borradinho ali. Então, principalmente pele oleosa, tá? A gente não faz fios muito coladinhos. Porque na pele oleosa já é normal a gente ter uma leve expansão de pigmento ali. Leve expansão. Não é nada de borrou. É leve, vou repetir, leve expansão, tá? Então, se eu fizer um muito colado no outro, eu posso sim ter um efeito de shadow. Então, principalmente pele oleosa, a gente usa espaços maiores entre um fio e outro e evitar de chegar muito perto mesmo um fio do outro. Mesmo quando eles têm que se encontrar, o de cima com o de baixo, evitar chegar tão coladinho um no outro para não haver expansão de pigmento, tá? Então, fios próximos podem sim causar expansão, principalmente se a pele for oleosa. Se a cliente já chegou para mim com fios expandidos, como proceder? Então, chegou ali, tá expandido, você não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Vamos lá. Primeiro ponto é a gente entender por que expandiu, tá? Por exemplo, a cliente fala assim, expandiu e ficou cinza já no primeiro mês. Isso é erro de profundidade, tá? Erro de profundidade não tem nada a ser feito a não ser despigmentação, de preferência a laser, tá? Então, se tá cinza, expandido e expandiu e ficou cinza, tipo, em um mês, ela chegar e não gostei, fiz na moça, em muito pouco tempo ficou cinza e expandiu. 10 dias, um mês. Erro de profundidade não se mexe, não tem o que fazer, não tem como neutralizar, não tem shadow, não tem nada. Nada pode ser feito, somente despigmentação a laser, tá? Agora, se tá expandido, mas não tá cinza, só expandiu, às vezes com o passar do tempo, aí você pergunta pra cliente, quando que começou a dar essa borrocadinha? Foi, tipo, já no primeiro mês, ou demorou aí 1 ano, 2 anos. Geralmente, quem fez sobrancelha com dermógrafo há 1, 2 anos atrás, dá uma expandidinha e vira um sombreadinho mesmo, tá? Então, aí, se tiver clarinho esse sombreadinho, você consegue fazer um fio a fio por cima sem problemas. Se tiver muito pigmentado e o design estiver legal, o design tem que estar legal, senão tem que despigmentar, né? Mas se tiver muito escuro ainda, né, ou muito expandido,
e o design estiver legal e não tiver cinza no primeiro mês já, porque aí não é nada, tem que ser erro de profundidade, é laser, e aí não tiver cinza, aí a gente consegue fazer uma shadow por cima, tá? Ai, Tassi, então sempre que tiver cinza eu não posso fazer? Não, não é isso. Se tiver cinza, você vai perguntar pro seu cliente, ficou cinza e expandiu? Em quanto tempo? Se for em um mês, erro de profundidade. Até um mês, né? Iniciozinho da micro, erro de profundidade. Manda ela para despigmentação, de preferência a laser. Ai, foi ficando cinza com o tempo, foi expandindo com o tempo, 1 ano, 2 anos. Aí não é erro de profundidade, você consegue sim neutralizar esse cinza, fazer uma shadow por cima e às vezes, dependendo, se estiver muito clarinho, até fazer uma fio a fio por cima, vai depender de como que tá? Na shadow, a expansão só ocorre por pele oleosa ou tem outro fator? Gente, eu nunca vi expansão de shadow em pele oleosa, nunca vi, tá? Pele oleosa segura muito bem pigmento de shadow porque geralmente o pigmento já tá misturado, que é a ideia da shadow, né? Ele não tem que ficar tão íntegro ali, tão fininho. Agora, já vi muita expansão de pigmento na shadow por erro de profundidade, que aí o pigmento não fica só expandido, ele fica expandido e fica cinza e fica escuro, né? Então, erro de profundidade não tem jeito. Eu vou até jogar imagens aqui na tela sobre o que é o erro de profundidade, tá? É esse acinzentado aí escuro e grosso, esses fios grossos. Dá pra ver que não tá fininho, dá pra ver que expandiu, dá pra ver que tá bem cinza e escuro. Isso aí é erro de profundidade. Então, a mesma coisa acontece na shadow. Se errar a profundidade, o pigmento expande e fica cinza. E aí, se isso aconteceu já ali no primeiro mês pós-shadow, erro de profundidade, tá? Eu nunca vi, Tassi, nunca vi expansão de pigmento em pele oleosa pra shadow. Pra shadow, nunca vi. Mas, né, enfim, se vocês tiverem visto já, deixa aqui no vídeo. Vamos conversar sobre isso. Fios curtos causam expansão? Será? Gente, o que eu mais trabalho é com fios curtos. Porque nossa sobrancelha não é formada de fios longos, né? Se a gente for avaliar, a gente tem camadas de fios, ó, são vários fios pequenininhos, tá vendo? Então, quando eu quero um resultado natural, eu tenho que copiar os pelos naturais da minha sobrancelha. E os pelos naturais são curtos. Então, Tassi, só trabalho com fio curto, sem nenhuma expansão de pigmento. Conheço vários profissionais incríveis em que eu me espelho também, que também trabalham com fios curtos e tem resultados maravilhosos. Então, não tem nada disso, tá? Se o fio for feito da maneira correta, os fios vão ficar lindíssimos. E os fios curtos vão ficar muito mais bonitos do que fio longo, porque vai ficar mais natural. Eu fiz fio a fio e ficou com tipo uma shadow, né? Com efeito de shadow. Por quê? Porque os fios expandiram. Aí a gente tem que avaliar. Pode ter sido até body torto, profundidade errada, pele não esticada, lâmina abrindo, pele oleosa, repasse de fios indevidamente, dermógrafo, fios que se cruzam, fios muito próximos ou até mesmo a questão da pele oleosa, que pode ser sim um fator correspondente a isso. Então tem que ser avaliado, tá? Mas se fez fio a fio e ficou com efeito de shadow, aí houve expansão de pigmento. Então só fio a fio expandiu. Como corrigir? Como corrigir uma fio a fio que expandiu? Gente, não tem muita correção não, tá? Ou é despigmentação ou é fazer uma shadow por cima. Isso da shadow, fazer a shadow, se não foi erro de profundidade. Se expandiu por algum motivo que não foi erro de profundidade, você consegue fazer uma shadow ali. Agora, se expandiu e ficou cinza em muito pouco tempo, tipo um mês, aí é erro de profundidade. Mesmo se você fizer a shadow por cima, o acinzentado do erro de profundidade, ele tende, não quer dizer que vai ficar, mas ele tende a permanecer. Então, quando for assim, é melhor despigmentar. Agora, eu quero corrigir, eu errei, como é que eu faço? Shadow ou despigmentação. Não tem como fazer outra fio a fio por cima, porque o pigmento já está expandido, né? Então não tem o que fazer. Pelo amor de Deus, vou falar disso aqui. Não peguem um pigmento cor de pele para fazer fios cor de pele. Não faz isso. Ficou horroroso, eu já vi gente fazendo isso. Não façam isso. Micropigmentador não faz isso. E para fechar, em pele madura a expansão é maior? Sim, eu vejo maior expansão em pele madura.
tem a ver com o quê? Por quê? Porque aqui eu não tô só pra falar sim ou não, eu vou fazer as coisas ligarem e fazerem sentido na sua cabeça. Gente, pele madura é uma pele que sofreu com o envelhecimento, né? Então, a pele, quando ela envelhece, né, não só por todas as agressões externas que ela sofre, né, de sol, por exemplo, enfim, mas também internamente falando, que são os fatores intrínsecos, quesito genética, quesito diminuição do telômero, quem já estudou aí alguma coisa de ciência sabe disso, que a nossa pele vai envelhecendo e a nossa capacidade de gerar células novas e saudáveis, ela vai diminuindo. Então, com isso, a nossa pele também sofre com o envelhecimento e ela vai ficar mais fina. Então, é muito comum as pessoas errarem a profundidade em peles maduras. Por quê? Porque a pele é mais fina. Não tem a ver especificamente porque a pele é madura, mas a pele madura é mais fina e a pessoa vai com o mesmo peso de mão e aí erra a profundidade e os fios expandem por causa disso. Mas é só por causa disso, tá? Peles maduras são ótimas para trabalhar, se você souber fazer e tiver um pezinho de mão leve. Porque se pesar a mão em pele madura, realmente fica assim, expande, fica feio, horroroso. E aí você, na vontade de devolver uma autoestima para aquela pessoa, você vai acabar piorando. Então, não tem relação com pele madura expandir, tem relação somente com a pele madura ser mais fina e as pessoas acabarem errando o peso de mão na pele madura, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Gente, tô muito carioca hoje, nem sou carioca. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você, se te ajudou em alguma coisa, se as coisas começaram a linkar na sua cabeça. Ah, isso acontece por causa disso. Nossa, isso fez sentido pra mim, Tássia. Deixa aqui, dá like no vídeo, segue no meu canal, Tássia Pesaroli. Ah, e não deixei meu Instagram aqui hoje, @Tássia Pesaroli. Lá também tiro bastante dúvida, tem bastante conteúdo. Beijo, obrigada pela companhia, até a próxima.